Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o terceiro domingo do Advento, que é chamado o Domingo Letare, o Domingo da Alegria. Por isso nós utilizamos a cor rosa, e a vela da coroa que foi acendida hoje, a vela rosa, para nos dizer: o Natal está chegando, e o nosso coração precisa se encher de esperança, de confiança, porque o Senhor vem. E é neste espírito que celebramos esta Eucaristia de hoje. E se vocês repararem, as três primeiras leituras, primeira leitura do profeta Isaías, o Salmo, e depois a segunda leitura de Tiago, todas elas terão no seu teor este contexto da esperança no Senhor, para que nós coloquemos a nossa confiança nele. Mas o que vai nos iluminar para compreender estas leituras que nós ouvimos antes do Evangelho, será o próprio Evangelho de hoje. Então eu gostaria que vocês retomassem aí nos seus folhetos o Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Nós vamos tomar o versículo 2 e o versículo 3. Os dois primeiros versículos do Evangelho. Vamos ler juntos? Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo,
enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Vamos parar aqui. Agora compreendamos o contexto. João Batista foi concebido pela ação de Deus, porque a sua mãe era idosa, era uma mulher estéril, já não poderia mais ter filhos, e pela ação de Deus, Isabel fica grávida. E aquele menino teria uma missão: preparar o caminho do Senhor. Preparar para que o Messias chegasse e concretizasse no nosso meio o reino de Deus que estava prometido desde o Antigo Testamento. Então, durante a sua missão, João Batista foi um homem muito rigoroso. Ele era uma seta, vivia no deserto, só comia grilos e gafanhotos, e não tinha medo de anunciar a palavra, convidando o povo a uma conversão de vida, a uma mudança de atitude. Preparai o caminho do Senhor, vai nos dizer o próprio João Batista, endireitai os seus caminhos, que os montes sejam rebaixados e que as valas sejam elevadas. Então, a mensagem que João trouxe foi uma mensagem firme, uma mensagem que convidava as pessoas a fazerem uma reflexão de vida, perceberem o que estava errado e mudar de atitude. E agora, o Evangelho nos disse que João estava preso. E por qual motivo João foi preso? Devido à palavra que ele anunciava, as autoridades políticas da época não gostavam do discurso de João. Então Herodes vivia com a sua cunhada, e quando João começou a anunciar a palavra, o que Herodes fez? Mandou prender João Batista a pedido da mulher, porque é muito melhor calar a boca daquele que proclama uma palavra que me incomoda, do que mudar de atitude e iniciar um processo de conversão. E depois João vai morrer decapitado por causa disso, porque aí a filha de Herodíades vai dançar para Herodes, e ele se encanta com a menina, e diz: olha, tudo que você pedir, eu te dou, mesmo que seja metade do meu reino. E ela pergunta para a mãe: o que eu peço para ele? E a mãe responde: a cabeça de João Batista, porque era melhor calar a boca de João Batista, do que permitir com que a palavra que João anunciasse, pudesse mudá-los de atitude, neste processo de conversão. Então vai ser por este motivo que João está preso. Outro contexto importante para a compreensão do Evangelho: qual era o tipo de Messias que João Batista esperava? Como eu dizia no início agora para vocês, João Batista era muito rigoroso, ele era muito firme nas suas palavras e no seu jeito de ser. Então, de acordo com a visão de João, o Messias que viria seria um Messias justiceiro, um Messias que viria com a pá na mão, como nos disse João no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, e que colocaria fogo sobre a palha seca, e este fogo não teria mais fim. Então a visão de João sobre o Messias era uma visão rígida, uma visão justiceira, uma visão da vingança de Deus que precisava acontecer. E quando Jesus começa a sua missão, o que vai acontecer?
o testemunho de Jesus vai se tornar diferente daquilo que João esperava. Porque se João esperava que Jesus ia ser um justiceiro com os pecadores, de repente chega Jesus e vai comer na casa dos pecadores. E por que o padre está explicando isso para vocês? Para vocês entenderem o Evangelho. Porque no versículo 3, João, estando preso, quando ouviu falar das obras de Jesus, que ia ao encontro dos pecadores, que faziam refeições nas suas casas, o que João fez? Pediu que alguns dos seus discípulos fossem até Jesus para lhe perguntar. Aí veio a pergunta que os discípulos de João fizeram a Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? E o que está por detrás desta pergunta? Uma dúvida? Uma incerteza? Será que Jesus é o Messias? Ou será que nós devemos esperar um outro que virá depois dele, que será o Messias? E agora nós devemos nos perguntar: qual a provocação que esse primeiro trecho do Evangelho de hoje nos faz? Não só João Batista se frustra com Jesus, mas muitos de nós também nos frustramos. Quando de repente nós olhamos para ele e percebemos que ele não está fazendo aquilo que achávamos que ele deveria fazer. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Porque de repente eu estou pedindo para Jesus uma coisa e na minha vida está acontecendo outra. E aí eu chego diante dele, como os discípulos de João, para tirar satisfação, porque temos o pensamento que Jesus deve fazer o que nós achamos e não o que ele deve fazer. Foi isso que aconteceu no contexto de João Batista. O Jesus predito por João não era aquele que estava no meio do povo, que curava os doentes, que fazia os cegos verem, que fazia com que os surdos voltassem a ouvir, que curava os paralíticos, que ia ao encontro dos necessitados e dos pecadores. E diante desta dúvida, Jesus, com a sua sabedoria do Espírito Santo, irá responder os discípulos de João. Voltemos ao texto para ouvirmos a resposta de Jesus diante da pergunta. Olha o que está escrito no versículo 4, 5 e 6 do Evangelho de hoje. Vamos ler juntos esses 3 versículos? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam as vistas, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os ouvem, os ressuscitam, os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Qual era o perfil dos discípulos de João? Como João, rigoristas. E como que eles se sentiam diante de Jesus? Escandalizados por tudo aquilo que Jesus fazia. Mas eles deveriam entender que o que Jesus estava fazendo era o cumprimento do que já estava na palavra. Volte aí na primeira leitura. Olha o que está escrito lá. Vamos tomar o versículo 5 e o versículo 6
da primeira leitura. Vamos ler juntos? Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Olha que maravilha! O que Isaías já tinha predito na sua profecia, há quase 800 anos antes de Cristo, se cumpre em quem a profecia de Isaías? Em Jesus. Porque a profecia nos disse: dizei às pessoas oprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede, é o vosso Deus, é Ele que vem para vos salvar. E na salvação que Ele traz, o que acontece? Os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem, os cegos veem. A profecia de Isaías se cumpre em Jesus. E aí vem a segunda pergunta, para nos ajudar na reflexão deste evangelho. Como que esta profecia do livro de Isaías, se cumprindo em Jesus, pode falar comigo, pode me ensinar? E aqui vem a atualidade do conteúdo da palavra de Deus para nós nesta manhã, porque hoje a palavra nos faz um convite para que Cristo purifique os nossos sentidos. Quando o surdo é curado, o que ele faz? Ele fala. Então, um dos nossos sentidos, falar. Quando o cego é curado, o que acontece depois da cura? Ele começa a ver, segundo sentido, a visão. Quando um surdo é curado, o que acontece com ele? Ele começa a ouvir, um sentido, a audição. Quando um coxo, um paralítico é curado, o que acontece com ele? Ele começa a andar, a se movimentar, um outro sentido. Quando um leproso é curado, o que acontece com ele? A pele dele é regenerada. E aqui nós falamos a dimensão do tato, do toque, porque o leproso vai perdendo a sensibilidade e ele já não sente mais dor. Às vezes ele machuca o pé num caco de vidro e já não sente dor, porque vai perdendo o quê? A capacidade sensorial de sentir. Então, quando um leproso é curado por Jesus, não só a sua pele volta a ser uma pele sã, mas também o sentido do toque. E aí você poderia se questionar: padre, mas o que isso tem a ver com a minha vida? E aí eu quero te dar uma boa notícia: tem tudo a ver com a sua vida. Porque neste domingo, o Senhor, por meio da sua palavra, quer purificar os nossos sentidos, diante das nossas lepras, diante da nossa surdez, diante da nossa cegueira, diante da nossa mudez, diante da nossa surdez. E como é atual esta palavra para o tempo do Natal que estamos vivendo agora? É necessário que nós saiamos da frieza das coisas, para que de fato a palavra caia em nossos corações e nos devolva aquela força, aquela esperança, aquela confiança que somente o Senhor pode nos oferecer, para que os nossos sentidos
purificados por Ele, experimentando a força e a graça dEle, testemunhe para os outros a força deste Natal na vida dos que estão à nossa volta. E aqui agora o padre vai dar alguns exemplos para vocês entenderem essa provocação. Se o Evangelho de hoje nos faz esta exortação para que Cristo purifique os nossos sentidos, esta purificação é para que nós o levemos a todas as pessoas. Vamos dar um exemplo concreto? Muitos de vocês são pais e mães, e vai chegando esta época do Natal. Qual é a preocupação do pai e da mãe? Saber o que o filho ou a filha querem ganhar de Natal, a cartinha que eles escreveram para o Papai Noel, porque de repente trabalha muito, não tem muito contato com os filhos no cotidiano, e quando chegam estas datas especiais, a forma de recompensar o que foi ausente é através do quê? Do presente. Aí de repente o filho ou a filha pede o presente mais caro, que o pai e a mãe faz dívida para o restante de todo o ano que ainda nem começou, para agradar o desejo do filho e da filha. Então de repente vai naquela expectativa, dá um presente, achando que aquilo dali vai saciar o coração do filho e da filha, e depois de uma semana, qual o diagnóstico que tem o pai e a mãe? Que o filho ou a filha continua da mesma forma. E agora vem o Evangelho dizendo que quando eu permito com que Cristo purifique os meus sentimentos, a minha dimensão sensorial, Ele entra dentro de mim para me levá-lo aos outros, porque de repente, mais do que um presente caro, o seu filho e a sua filha está precisando de um abraço do pai, o filho e a filha está precisando de um colo da mãe, está precisando de um beijo, de uma carícia, de um abraço. Vamos citar outro exemplo, entre os casais, quando está namorando, é aquela alegria, meu benzinho, minha florzinha, meu chuchuzinho, meu docinho de coco, são tantos adjetivos, não é? E aí fica com saudade, é beijinho para lá, é beijinho para cá, é meu amorzinho para cá, é meu amorzinho para lá. Depois de 10 anos de casado, mal fala bom dia, mal fala boa noite. E aí, diante das dificuldades da vida, dos enfrentamentos do cotidiano, vai perdendo a capacidade de demonstrar aquilo que está dentro de si para o outro. E agora eu te faço uma pergunta: você, esposo, quanto tempo não dá um abraço na sua esposa, não dá um beijinho nela? Você, esposa, há quanto tempo não faz uma carícia no seu esposo? É necessário, porque de repente já passou 20, 30 anos de casamento, e aí os homens ficam tudo largadão, não está nem aí com a cajibrina, e as mulheres, gente, depois que passa nos 40, elas vão ficando bravas. Meu Deus, eu vejo minha mãe, tem hora que até eu fico com medo dela, e fico imaginando, coitado do meu pai, não é? Então, é necessário fazer o quê? Purificar os sentimentos, porque de repente a mulher está ficando brava por causa sua, marido, que já não dá mais um beijinho nela, que já não dá mais um abração nela, que já não faz mais um chamego nela, e aí ela vai ficando brava, e ela tem direito de ficar brava, porque a culpa é sua. Quando nós permitimos com que o Senhor purifique os nossos afetos, toque a nossa visão, toque a nossa audição, toque a nossa boca, toque o nosso tato, o que vai acontecendo nas nossas relações?
elas também serão purificadas. A purificação que inicia nos nossos sentidos, purifica as nossas relações. A ação do Senhor, que nos toca interiormente, faz com que o nosso toque, o nosso jeito de agir, mude a vida do outro e mude para melhor. E aí é necessário tomarmos uma decisão de ouvirmos a palavra que hoje o Senhor vem nos dizer, porque é Ele que devolve a vista aos cegos, é Ele que faz os paralíticos andarem, é Ele que faz o surdo ouvir, é Ele que renova a vida de um leproso, é Ele que faz um paralítico andar. E hoje estas dimensões que nos compõem como pessoas, precisam receber o toque do Senhor. Aí de repente você ouve essa pregação e fica pensando: ah, se o padre soubesse como é que é meu marido, ah, se o padre soubesse como é minha esposa, ah, se o padre soubesse como são meus filhos, ah, se o padre soubesse como são meus pais. De fato o padre não sabe, mas o Senhor sabe, e sabendo Ele fala com você, para que esta desculpa não prevaleça mais na sua vida. E olha o que a palavra vai te dizer agora, diante desta provocação. Volte na primeira leitura, e tome o versículo 3, da primeira leitura. Olha o que está escrito lá, vamos ler juntos? Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Agora olha o início do 4. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Paremos aqui. Diante das desculpas que nós damos, principalmente aquelas provocadas pelas nossas dificuldades, hoje vem a palavra de Deus te dizendo: fortalecei as suas mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados, porque a partir do momento que as suas mãos se elevam para o alto, para você contar com a graça de Deus, com a força dEle, com a misericórdia, com o amor que Ele tem por você, Ele irá te fortalecer, e as suas mãos enfraquecidas vão se tornar mãos fortalecidas. Mas diante das nossas dificuldades, principalmente nas relações, o que é que nós fazemos com as nossas mãos? Levantar para pedir a força de Deus? Não, nós utilizamos a nossa mão para apontar o dedo, para falar que a culpa é do outro. Nós utilizamos a nossa mão para bater no outro. De repente, às vezes nem chega a dar o tapa, mas levanta a mão de tanta raiva, porque se pudesse, diria: eu vou descer a mão. Não é assim? E hoje a palavra de Deus provoca em nós um movimento contrário. É preciso pedir ao Senhor: fortalecei as minhas mãos enfraquecidas. Você tem duas mãos aí, não tem? Olha para elas agora e pede isso: Senhor, fortalecei as minhas mãos enfraquecidas. Senhor, fortalecei as minhas mãos enfraquecidas. Senhor, fortalecei as minhas mãos enfraquecidas. Porque quem recebe o toque de Jesus, recebe a sua força. Depois, firmai os joelhos debilitados.
Para que serve os joelhos? Para ajoelhar. E ajoelhar diante de quem? Dele. Mas qual a nossa dificuldade? Não crendo no poder desta palavra, permitimos com que as dificuldades, as fraquezas, os problemas nos faça ajoelhar diante de tanta porcaria. Vocês já viram uma pessoa alcoolizada? O que acontece com ela? Ela não dá conta de ficar em pé. E aí quando você solta a pessoa, o que acontece com ela? Ela cai. E por que o padre está citando esse exemplo? É um daquilo que, diante da minha fraqueza, eu permito entrar no meu coração, para ser a compensação, a fuga, o refúgio do problema, mas que vai me jogar na beira de uma esquina, num boteco cheio de sujeira. E aí nós poderíamos citar vários outros lugares, aonde os nossos joelhos enfraquecidos poderiam se curvar. E hoje, por meio desse evangelho, quando eu permito a Jesus tocar os meus olhos, tocar as minhas mãos, tocar os meus ouvidos, tocar a minha língua, tocar-me como pessoa, diante dos meus joelhos enfraquecidos, eu tenho um lugar aonde eu recebo a força, o amor e a misericórdia, que não vão me permitir continuar enfraquecido e caído, mas que esta força que emana do coração dele, vai me encher de vigor, vai me levantar e vai me dar a graça de anunciá-lo a todas as pessoas. E é isto que o advento precisa realizar em nossas vidas. Uma cristianização dos nossos sentidos, dos nossos afetos, para que eles sejam reorientados, reordenados, àquela finalidade última na qual somos chamados, a vivência do amor, para que nele as nossas mãos voltem a ser fortalecidas, para que nele os nossos joelhos sejam revigorados, para que fiquemos de pé, para que nele o ânimo ocupe o lugar do desânimo, para que nele a esperança brote em nossos corações, diante da tristeza, da angústia, ou de uma vida sem sentido. Hoje nos atendimentos, principalmente na área da psicologia, esses dias conversando com uma psicóloga amiga, e ela me falava: padre, eu estou muito preocupada, porque no meu consultório vem crianças, vem jovens, vem pessoas adultas e até mesmo idosos, e hoje, padre, o grande dilema são as pessoas que chegam dizendo que a sua vida não tem mais sentido, que já não sabem mais experimentar a alegria, e que de repente perdem o gosto de viver, e fala que a morte seria a única solução. E ela me dizia: padre, por isso que o suicídio está crescendo tanto entre as pessoas. E eu saí daquela conversa me questionando também, porque na missão que o Senhor me confiou, eu não posso permitir com que vocês saiam de uma missa assim, com uma palavra dessa. Pelo contrário, a missão do Padre é ajudá-los a compreender esta palavra, para que esta palavra, para que o Cristo renove a esperança em seus corações, para que este Natal seja diferente na sua vida e na sua família, para que o seu casamento seja um casamento mais amoroso, com mais afeto, com mais amor, com mais carinho, para que as suas relações, principalmente com os seus filhos, sejam mais afetuosas, e para que vocês, filhos,
se não tem a oportunidade de que os pais tomem essa iniciativa, que vocês tomem para com os seus pais. E de fato, se nós crermos no poder deste Evangelho, se nós nos abrirmos ao poder desta palavra, a nossa vida será diferente, o nosso casamento será diferente, as relações com os nossos filhos, os nossos pais serão diferentes, e consequentemente, o Natal deste ano será diferente. De repente vai ter menos presente, vai ter menos comida, mas terá mais amor, mais presença, mais afeto, e vai se tornar um Natal muito mais gostoso. Porque que hoje nós temos tanto apetrecho para o Natal? Porque perdendo o essencial, nós devemos compensar com outra forma. Aí já não basta mais ter um tipo de carne, na ceia de Natal tem que ter 10 tipos de carne. Já não basta mais ter um tipo de bebida, no Natal tem que ter 20 qualidades de bebida. Já não basta mais dar uma lembrança para a pessoa, mas tem que dar um presente muito caro. E por que nós vamos buscando essas vias de subterfúgios? Para compensar o essencial que já não tem mais. E ouvindo o Evangelho de hoje, e permitindo com que o Senhor fortaleça as nossas mãos, revigore os nossos joelhos e crie um ânimo novo, de fato, Ele fará a diferença. Então hoje, que você saia daqui com esta palavra no coração. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. E aí é interessante a experiência que o povo de Deus faz, crendo no poder desta palavra. E aí você poderia perguntar, mais uma pergunta: Padre, se eu me disponho a viver esta palavra, o que ela vai fazer em mim? Olha o que a primeira leitura te responderá. Pegue aí no seu folheto, para nós encerrarmos, último versículo da primeira leitura, o versículo 10. Vamos ler junto? Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Olha a delicadeza de Deus para conosco. Se você se predispõe a acolher a palavra, além dela te dar tudo isso que nós acabamos de refletir nesta pregação, a consequência que ela fará na sua vida: os que o Senhor salvou voltarão para casa. Depois de um dia corrido de trabalho, o que é que nós desejamos? Voltar para casa, para o descanso, para a nossa família, para a nossa cama, para o nosso aconchego. E Jesus está querendo dizer a você, diante das tribulações da sua vida, se abra ao poder dessa palavra, porque o movimento que Ele quer fazer em você: volte para casa. E que casa é essa, minha gente? A casa do Pai. E você não voltará a esta casa do jeito que você estava lá, não. Você virá cantando os louvores do Senhor. Há quanto tempo você não canta no banheiro? Há quanto tempo você não canta arrumando a sua casa? Há quanto tempo você não canta na igreja, mesmo com coral, com folheto, com letra, com gente cantando do seu lado? Por
quê? Porque o canto liberta o coração e faz com que as coisas boas entrem dentro de nós. Uma pessoa que está feliz, você sempre encontra o quê? Cantando, louvando, agradecendo. Cantando, não é cantando qualquer música do mundo, não, é cantando os louvores do Senhor, nos disse a palavra. E você está cantando por quê? Porque você está com uma infinita alegria brilhando nos seus rostos, nos seus olhos, que saíram da cegueira e voltaram a ver pelo toque de Jesus, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo, de alegria, de contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Então é isso que a palavra de Deus nos chama neste domingo da alegria, porque Jesus quer o seu coração cheio de alegria. É isso que o domingo da alegria nos pede na preparação deste Natal, para que o nosso Natal seja um Natal verdadeiramente alegre, mas só será alegre com esta alegria da palavra, que hoje nos educa, que nos mostra o caminho. Então vamos encerrar esta pregação pedindo essa graça. Deixe agora o seu folheto de lado, feche os seus olhos e faça o seu exame de consciência. Como anda a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua relação com seus pais, com seus filhos? Há quanto tempo você já não abraça e não é abraçado? Há quanto tempo você não tem um toque singelo com aquelas pessoas que você ama, que você convive no seu dia a dia? E vai pedindo ao Senhor: Senhor, toque os meus olhos, me tire da cegueira, purifique a minha visão, Senhor, e me dê um novo olhar, que é iluminado por Ti, Jesus. Jesus, toca os meus ouvidos, rompe com esta surdez, Senhor, que me impede de escutar a Tua palavra, e me dê, Jesus, uma nova audição. Toca, Jesus, a minha boca, a minha língua, rompe, Jesus, a minha surdez, rompe, Jesus, com aquelas palavras pesadas, que tantas vezes eu repito, eu digo. Purifica, Jesus, a minha língua, purifica, Jesus, o meu falar, toca o meu corpo, Jesus, e me cura de tantas lepras, que me machucam, que doem na minha alma, e me dê, Jesus, a graça de ser revigorado, regenerado pelo Teu amor. Pega, Jesus, as minhas mãos enfraquecidas e levanta-as para o alto, de onde vem o meu socorro, de onde vem a minha força. Toca, Jesus, os meus joelhos, que se curvaram, Jesus, diante de tanta coisa que não presta. E agora apresente para Jesus aonde os seus joelhos se curvaram. E vai pedindo a Ele: Senhor, eu quero a graça de cada dia me prostrar na Tua presença, porque é o Senhor que cria em mim um ânimo novo, é o Senhor que revigora as minhas forças.
E hoje, Senhor, eu quero te dizer que Tu me salvou. Portanto, eu volto para a Tua casa, Senhor. Eu volto cantando os Seus louvores, com a infinita alegria que brilha no meu rosto, Senhor. Cheio de contentamento, porque não será mais a dor e o pranto a dominarem os meus afetos e os meus sentidos, mas será a Tua alegria, a Tua força. É isso que pedimos, Senhor. E agora, se de repente você veio com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu neto, com uma pessoa da sua família que você convive, e que de repente há muito tempo você não dá um beijo, você não dá um abraço, você não diz que ama, levanta agora, tenha essa coragem, dê um abraço, dê um beijo, aperte a mão. Então nós vamos cantar esta canção agora. Enquanto nós vamos cantar, faça isso. Comece já agora exercitando o que a palavra te ensinou. Então de repente a sua esposa que está aí do seu lado, há muito tempo você não dá um beijinho nela, dá um beijinho nela agora. De repente é seu filho que está aí com você, há muito tempo você não disse assim: "Oh, meu filho, o pai e a mãe te ama". Fala agora, permitindo com que essa graça de Deus toque o seu coração. Abraça, beija, toca, demonstre o afeto, porque é isso que a palavra de Deus hoje quer te oferecer diante da graça do Senhor que está preparado para você. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Mais uma vez, move-te, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim.